1h da tarde, nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio Gazeta News, entrando ao vivo no Facebook, com todos vocês que nos acompanham aqui todos os dias no programa Tá Na Hora. Eu sou Neise Cordeiro e hoje nós temos um convidado aqui especial nos estúdios que vai falar de tudo um pouco, né? Nós temos aqui ele que já foi representante, né, do Estado do Espírito Santo no Senado Federal, pelo Partido Liberal entre 2013 e 2019. Anteriormente foi deputado do Espírito Santo também entre os anos de 1995 e 1999. E também tem sua carreira como pastor, né? E cantor gospel, né? Mas antes disso, olha só, temos um recadinho aqui da Sling para todos vocês, né? Vocês já conhecem o pacote Brasil, né? Mega da Sling TV? Então, com apenas $35 mensais, vocês têm 5 canais brasileiros para assistir de onde quiser e sem contrato de longo prazo. E olha, não exige Social Security, então vocês podem ir lá seguros que vocês vão conseguir, né, fazer essa inscrição, esse registro. E a assinatura é super fácil. Ainda pode incluir centenas de outros canais, se preferirem, com um excelente preço. Então, ó, quer televisão em português? Acessem aí no sling.com/Brasil e acessem a esses maravilhosos canais em português. Então está dado o recado e estamos de volta aqui, né? E eu estava falando do ex-senador, senhor Magno Malta. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Tá Na Hora de hoje. Muito obrigado, prazer estar com você e com nossos irmãos brasileiros, com nossos irmãos do Brasil e do mundo inteiro que nos acompanham pelas redes sociais. Mas é um prazer muito grande estar aqui no estúdio e falando com a audiência da Gazeta. Prazer é nosso. E então, né, vamos começar falando sobre essa visita, né, aos Estados Unidos, o que traz o senhor aqui, né, aos Estados Unidos, especialmente em Miami. Na verdade, eu faço uma palestra amanhã para o IES Brasil, esse movimento de direita que se manifesta em época de manifestação e que foi muito importante no processo eleitoral brasileiro, os brasileiros que aqui estão, mas na verdade a minha palestra é uma promoção do IES Brasil, que acontece amanhã às 19 horas. Onde é que fica mesmo? No Margate, no centro de eventos às 19 horas, e eu estarei lá compartilhando esse novo momento do Brasil, o processo eleitoral e aquilo que nós esperamos para a nação brasileira nos próximos anos. Sim, e como nós todos sabemos também, o senhor participou ativamente da campanha do atual presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, sim, né? Uhum. E antes dele ser eleito, e tem muitas reportagens falando a respeito, né, de seu desejo de ter sido parte do governo do presidente, né? Então, o que aconteceu aí? Pode falar pra gente um pouco sobre tudo o que aconteceu? Por que o senhor não está lá também na equipe? Só consertando, assim, não há reportagem dizendo que eu tinha desejo de participar do governo. Eu tinha consciência plena de que Deus me levantou, junto com Jair Bolsonaro, nós estamos juntos há muitos anos, para uma missão especial. E a missão especial era libertar o país desse viés ideológico. E a minha missão, ela se encerra quando Jair Bolsonaro ganha as eleições. Após o processo eleitoral encerrado, eu fiz aquela oração ao vivo para o mundo inteiro que estava linkado, porque de fato a libertação do Brasil dessa gente, desse viés comunista, ideológico, assaltante, que destruiu os valores da nossa pátria e os nossos recursos, o suor do povo brasileiro, foi intervenção divina. E nós começamos orando. E a eleição terminou, nós oramos, agradecendo a Deus a intervenção dele. E ali encerra a minha participação. Porque Jair Bolsonaro, na verdade, não virou presidente para me dar emprego. As pessoas confundem muito. Como eles me viram que nós estávamos juntos o tempo inteiro, nos defendendo, e no momento em que não tinha ninguém, tinha Jair Bolsonaro, ele tinha a mim no Senado da República, e nós caminhamos juntos, e parecia uma coisa que já se confundia no processo eleitoral. Quem viu o Bolsonaro viu o Magno Malta, quem viu o Magno Malta viu o Bolsonaro. Então o Brasil esperava isso, que eu estivesse no governo, que eu fosse ministro do Bolsonaro. Mas as decisões de governo, as decisões de formar o seu governo, é plenamente de Bolsonaro. Então não tem qualquer ingerência ou desejo ou fala minha de que eu
tinha desejo de participar do governo. Mas o senhor foi visto como até o vice-presidente, né? Não, isso aí foi o tempo inteiro, é tudo que Bolsonaro queria, a gente conversava, nós passamos anos juntos e o Brasil queria e ele falava, só que, entenda... Mas por que isso não aconteceu? Entenda, Por quê? Por quê? Veja, o Senado, ele tem 2 eleições. A eleição passada era a eleição de 2 senadores. A próxima eleição de governador e senador será uma vaga. Então, a metade do Senado não disputou a eleição. E eles já eram do centrão, de direita, já eram contra, já falava mal de Bolsonaro e do que nós pensávamos antes da eleição. Dizia a mim, pô, mas você é um senador conhecido, um cara que todo mundo respeita, como é que você apoia um cara que é doido, é baixo clero? Esse Bolsonaro dizia, olha, vocês vão ter que amargar porque o cara vai ser presidente da República. Então, quando não existia ninguém, existia eu. Então, eu já dizia isso lá atrás. Então, esses senadores ficaram. E o que a gente calculava? A esquerda vai acabar elegendo mais alguns. E nós teremos um grande problema no Senado, porque na Câmara nós imaginávamos que esse grande movimento de rua do povo brasileiro pela sua pátria elegeria um número maior de pessoas de direita e nós seríamos maioria absoluta, como a direita é maioria absoluta na Câmara. E 95% dos que tem lá elegeram com vídeo meu e vídeo de Bolsonaro. Então, o que a gente entendia? O grande problema será no Senado. Se o grande problema é no Senado, eu vou para a eleição de senador, porque o governo precisa ter voz dentro do Senado. Entendi. O governo precisa ter microfone, precisa ter tribuna para defender aquilo que nós pensamos. Como a minha situação era uma situação absolutamente confortável para a reeleição de senador, e nós não contávamos com uma coisa que foi definitiva. Nós não contávamos com a facada de Bolsonaro que apareceu no meio do caminho. Depois da facada de Bolsonaro, eu só voltei no meu estado, no processo eleitoral, para você entender. Depois da facada, eu só voltei no Espírito Santo 2 vezes. Eu fui andar pelo Brasil afora, dentro do processo eleitoral do presidente da República, trabalhando para que ele se tornasse presidente da República. E quando o senhor menciona, né, que nós estamos liberando o Brasil deste viés ideológico, né? O que seria isso para o senhor? Qual é esse viés ideológico? Viés ideológico é essa esquerda que se implantou no Brasil, né? Enganou a todos nós, o chamado Foro de São Paulo, porque Lula só se tornou presidente porque a sociedade civil, milhões de brasileiros, inclusive eu, acreditamos que realmente eles iam chegar ao poder para lutar contra a corrupção, como eles diziam, era a corrupção e tirar as pessoas da miséria, porque não tem demérito em você ser pobre, demérito é miséria, certo? Então, a grande discurso era esse que Duda Mendonça arrumou, depois de Lula ter perdido 3 eleições. Eles já tinham a CUT, eles já tinham o MST, eles já tinham os movimentos de esquerda que estavam com ele. E ele perdeu a eleição com eles. Só que com esse novo discurso de combater corrupção, sabe? Porque o drama do Brasil não vem só nesses 14 anos deles, mas vem desde Collor, desde Sarney, sabe? Desde Fernando Henrique, porque Fernando Henrique e Lula são gêmeos da mesma placenta, não há nenhuma diferença. O Fernando Henrique é ateu do mesmo jeito. Então, o Brasil já vem nesse sofrimento. Aí ele vem com um novo discurso, com a barba paradazinha, sem agredir, no marketing de Duda Mendonça, que depois foi pego no mensalão, num monte de troço. E aí o Brasil acredita e vai. Nós fomos. A sociedade civil se juntou a eles, criou a possibilidade e ele virou presidente da República. O que acontece? O Brasil, na mão deles, eles praticaram aquilo que eles viam programado. Depois a gente sabe do Foro de São Paulo, sabe o que era. Primeiro, pegar os pobres pelo estômago. É o Bolsa Família. É um programa eleitoral, é um programa de governo que só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Eles criaram como se trouxesse porcos para eles, sabe, bichos para eles colocar dentro de um chiqueiro, dentro de um quadrado deles. Porque todo bom programa social tem que ter porta de entrada e porta de saída. O Bolsa Família só tem porta de entrada, bota para dentro. E o problema é que o Bolsa Família, o credenciamento é na prefeitura. Então o vereador ameaça o cidadão, o candidato a vereador, o prefeito, se votar em fulano eu tiro você, não vote em mim que eu ponho você na Bolsa Família. E quando eles descobriram que o Brasil tinha 55 milhões de famílias, 55 milhões no Bolsa Família, 5 votam um pelo outro, estava certa a conta deles. Era 40 anos de poder. Eles partiram para o outro pilar. Qual era o outro? Atacar valores de família, valores da fé,
atacar princípios, erotizar as nossas crianças, glamourizar o crime, tornar inimputável homem de 17 anos que estupra, sequestra, mata e depois diz, não, ele é uma criança, os direitos humanos vêm e diz, não, pelo amor de Deus, é uma criança vítima da sociedade, ele confundiu chupeta com escopeta, com 17 anos de idade, e a polícia põe a mão de... Você é a favor de prender um menor de idade, então? Não, eu sou a favor da redução da maioridade penal. E sou a favor que não tenha faixa etária. Aqui nos Estados Unidos, 7 anos de idade, cometeu um crime, vai preso. No Brasil não tem que ter nada de faixa etária. Porque se no crime ele vira gerente da Boca, porque teve a coragem com 14 anos de queimar um jornalista dentro do pneu, por que a sociedade civil agora é que vai ter que tratar com faixa etária? Então, o que existe no Brasil é um elenco de crime chamado crime hediondo. E tem um elenco de crime que não é hediondo. Então, o que é que eu defendo? Qualquer cidadão nascido nessa pátria que cometa crime com natureza hedionda, perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei, ponto, com que idade nenhuma. Se tiver mamando no peito da mãe, saltou, pegou a escopeta e atirou em alguém, vai ter que pagar. Então, não é para glamourizar bandido. Eu tenho uma neta que tem 3 anos de idade, parece que já nasceu falando. Ela pega o celular da mãe e desmoraliza os jogos todos que estão no celular. Então, quer dizer, o outro com 17 mata, não sabe o que fez. Uma criança com 3 anos de idade sabe o que está fazendo. Eu tenho um sobrinho que tem síndrome de Down. Tem 12 anos. É um artista. Mas o outro que mata com 12, estupra com 16, com 15, sabe? Esse não sabe o que está fazendo. Aí quando sai, a polícia põe a mão, ele tira a mão de mim que eu sou menor e conheço o meu direito, e tem direito mesmo, eles não têm dever nenhum. Então, eles glamourizaram o crime, fizeram striptease moral em praça pública, roubaram o dinheiro do Brasil, quebraram o BNDES, roubaram os fundos de pensão, fizeram um metrô em Caracas, deram o nosso dinheiro para Chaves, para El Salvador, perdoaram a dívida dos ditadores da África, para que eles pudessem fazer grandes obras na África, com dinheiro do BNDES, mas as obras tinham que ser da Odebrecht, ou de qualquer outra empresa, seja Queiroz Galvão, que for, para 30% voltar para eles. Então o Brasil virou um celeiro de homens e mulheres suando, produzindo, para que eles pudessem dividir a nação com os asseclas e fazer milionários seus filhos, como esses 2 meninos de Lula, são 2 milionários sem nunca ter dado um prego numa barra de sabão. E o senhor fala muito a respeito da Bolsa Família, né, do problema da Bolsa Família, mas nós sabemos que temos milhões de brasileiros que passam fome, que estão, que não têm alimento, né, para comer. E como que essas pessoas podem sair para o mercado de trabalho se não tem comida na mesa, em sua casa? Então, em sua opinião, qual seria uma saída, né, ao invés, por exemplo, dessa Bolsa Família? O que seria uma saída melhor nesse sentido? O Bolsa Família tem que continuar. Não falei que sou contra a Bolsa Família, não. Eu disse que é só um programa social que só tem porta de entrada, não tem saída. Tem que ter porta de saída. Qual seria uma solução para... A solução primeira. Essas pessoas vivem sob o império do medo de perder a Bolsa Família. É tirar o Bolsa Família das prefeituras e colocar na Caixa Econômica, se liberta o povo. Porque ele não vai receber mais esporro de vereador, ficar com medo de prefeito e de assessor de vereador em lugar nenhum. E nem de governador. Porque o que esses governadores do Nordeste estão fazendo lá é porque eles confiam no Bolsa Família, o medo do povo. Como que você pega um estado nordestino que precisa tanto da presidência da República, de recursos federais, eles resolveram enfrentar o presidente da República porque eles são de esquerda? Não, é confiando na algema do Bolsa Família. Então o que tem que fazer? Até porque no processo eleitoral, o Jair Bolsonaro verbalizou, e isso existe, que a partir de agora o povo do Bolsa Família, esse povo pobre que você falou, na verdade, o Bolsa Família está cheio de fraude também, de gente recebendo que não é pobre, que tem mandato, que é vereador, que é primeira-dama, sabe? Um monte de fraude que já foi tirado e outros fraudes já ser tirado. Eles vão receber 13º agora. Então, o que é que vai acontecer com o Bolsa Família? Ele vai ter porta de saída. O sujeito vai entrar, vai receber, vai ser qualificado para o mercado de trabalho. Ao ser qualificado, ele vai ter a porta de saída para ele dar lugar para outro. Para ele dar lugar para outro. Então, quando o sujeito está amarrado no Bolsa Família, na verdade, o que eles fizeram? Eles fizeram um reduto eleitoral. O Bolsa Família é um reduto eleitoral da esquerda. O Nordeste, deixa eu falar para você, o Brasil é a maior nação católica do mundo. O Brasil é um país de católicos. O Brasil é um país de evangélicos. É um país de espíritas. Deixa eu dizer a você, o Nordeste é católico, o Nordeste é devoto de Padre Cícero. É devoto de Frei Damião.
Onde você chega tem uma Assembleia de Deus no Nordeste e eles não falam nome de candidato. O senhor é evangélico? Sou evangélico. Sou evangélico. Tem alguma coisa, algum tipo de opinião a respeito de outros tipos de religiões, como o candomblé, por exemplo? Temos a Igreja Católica. Não. As religiões... Eu quero o seguinte, olha, deixa eu coisa você. O Brasil é cristão. Nós divergimos doutrinariamente. Mas o que nos une, o que nos converge é maior. É a defesa da vida, é a defesa de valores, é a defesa de princípios, é a defesa da escola, é a defesa dos nossos filhos, das nossas crianças. E foi essa junção, esse abraço dos cristãos brasileiros que derrotou esse viés ideológico. Por que eu estou dizendo a você? O povo do Nordeste, eles não falam nome de candidato. Você chega numa pessoa lá num grotão onde ele mora, ele fala, eu voto no 13, com medo de perder o Bolsa Família, com medo de perder esse recurso parco que ele recebe, ele tem medo de perder. Então, é libertá-los. Libertar é fazer o quê? Tirar de lá e colocar na Caixa Econômica. A gente discutia antes e espero que isso aconteça muito rapidamente, que a discussão da construção de um aplicativo, o sujeito está desempregado, ele acha que precisa da Bolsa Família, ele abre o aplicativo e põe lá o CPF dele. Esse aplicativo vai estar ligado à Receita Federal, Polícia Civil, Receita Estadual, tudo na vida, a vida daquele cidadão. Isso já está sendo implementado, este aplicativo? Isso, ou é algo que... Não, era ideia nossa no processo eleitoral. Que vai para a Caixa Econômica, isso vai acontecer. Que o aplicativo vai acontecer, é necessário acontecer. Era a ideia nossa lá no início. Então o que acontece? O cidadão não precisa mais de ninguém, de vereador nem de prefeito. Ele abre o aplicativo e põe o CPF dele. O sistema lê ele e vê que ele precisa do Bolsa Família e ele só recebe ali a data do dia que ele vai receber. E se o cara for pilantra, como está cheio no Bolsa Família, ele bota o CPF dele e o sistema vai pegá-lo. Então, é aprimorar. O Bolsa Família é importante, porta de saída para o Bolsa Família é muito importante, porque o importante é que o sujeito entre ali desempregado e seja qualificado, por exemplo, num convênio com o SESI, com o SEST Senat, com o Senai, o cara fez um curso de torneiro mecânico, fez um curso de gastronomia, sabe, quer ter um restaurante e tem uma linha de crédito na Caixa Econômica para poder montar esse tal restaurante depois que recebeu, que fez esse curso para comprar o seu torno, porque ele agora é torneiro mecânico, sai daquela vida sofrida, dá um lugar para outro e entra no mercado de trabalho. O Bolsa Família é importante, mas com esse tipo de mudança para não acontecer fraude e libertar o povo do Nordeste, o meu povo do Nordeste, sabe, do império desse medo. E a respeito disso, né, o senhor nasceu na Bahia. Sou baiano. Baiano. E recentemente, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele fez algumas declarações insultando ao povo nordestino. Qual a sua opinião sobre isso, né? Não insultou nada. Isso é conversa fiada, sabe, de gente débil mental e maldosa, sabe, gente de esquerda. Eu sou Paraíba, querida. Pode me chamar de Paraíba, que eu adoro. Eu sou baiano, sabe? Em São Paulo, antigamente, todo nordestino que chegava era chamado de Paraíba, sabe? E ninguém se ofendia com isso, embora lá no começo, porque foi o Nordeste que construiu São Paulo, eles falavam isso pejorativamente. Rapaz, se o cara se ofender porque é chamado de Paraíba, ele está ofendendo o povo da Paraíba. Porque é um orgulho ser paraibano, um povo trabalhador, um povo decente, honrado, sabe? Eu teria muito orgulho de ter nascido na Paraíba. Não nasci, mas quero ser chamado de Paraíba. Então Bolsonaro não insultou ninguém, sabe? Muito pelo contrário, elogiou, porque se você tivesse nascido na Paraíba, você seria um povo que nasceu numa terra querida, de praias bonitas, de um povo trabalhador, guerreiro, nordestino, que faz o melhor forró do Brasil, em Campina Grande. Campina Grande tem o melhor forró do mundo, melhor forró do mundo. Então, muito obrigado, Bolsonaro, por ter me chamado de Paraíba, sabe? Ser comparado a esse povo trabalhador deve ser um orgulho, mas os governadores de esquerda, de PT, de PSOL, do caramba 4, que assaltaram esse país, não, insultou, que não sei o que e tal. Agora o governador da Bahia não foi nem na inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista, porque foi insultado, ele se sentiu insultado. A Bahia já teve um governador que nem baiano e é o único judeu que odeia Israel, que é Jacques Wagner. É um judeu que não é baiano, é carioca e odeia Israel. E o povo baiano elegeu. Aí o governo disse, não, porque eu vou defender o povo da Bahia de quê? Ah, porque esse aeroporto foi feito por Lula e Dilma. Foi mesmo? Com que dinheiro? Eles roubaram muito. Não tem dinheiro de Dilma e de Lula. A última parcela do aeroporto foi Michel Temer que enviou.
Então seria Dilma, Lula e Temer? Isso é uma brincadeira, o dinheiro é público, o dinheiro é de imposto. Quem construiu o aeroporto de Vitória da Conquista foi o imposto do povo brasileiro. Não tem nada a ver com o governador Rui Costa, não tem nada a ver com Temer, não tem nada a ver com Dilma, sabe? E o dinheiro que eles mandaram para lá foi tão pouco, absolutamente menor do que o que eles roubaram. Porque se tivesse mandado do tamanho do que eles roubou, o aeroporto de Conquista já era um aeroporto velho. Já tem 15 anos, eles ficaram 15 anos no poder. Por que não fizeram no começo? Já estava precisando era de reforma. Então, isso é falácia, sabe? De quem acha que o brasileiro ainda é besta e o povo não é besta. Essa história acabou. Estamos aqui falando com o ex-senador, né, Magno Malta, que se encontra aqui no programa Tá Na Hora, nos estúdios da Rádio Gazeta News. E nós estamos recebendo muitas reações aqui da audiência, né? Muitos fãs do senhor que estão aqui mandando o apoio, né? É isso aí, senador. Boa ideia sobre a Bolsa Família. Estamos juntos. Parabéns. Que Deus continue abençoando sua vida. Muitas pessoas aqui reacionando e mandando mensagens pelo Facebook. E o senhor, como mencionou aqui, né, é evangélico, é muito religioso. E sobre o homossexual, né? O senhor tem alguma opinião definida? É contra o homossexualismo, que também em reportagens também que ocasionaram no decorrer de sua carreira, né? Fala muito sobre isso. Um pouco de discriminação. Fala para nós um pouco a sua opinião sobre isso. Primeiro eu queria uma água. Claro. Certo? Uma água. Tá. Magno Malta. Uhum. Deixar o copinho lá, né, do outro lado. Mas vamos trazer. Deixa eu falar para você. Eu não bato palma, não comungo e sou contra o homossexualismo. Porque, vamos falar um pouquinho, incluir um pouquinho a religião nesse ponto, né? Tá. Se nós vamos falar em Deus ou em Jesus Certo. Cristo, né? Certo. Ele incluía a todos. Certo. Ele incluía homossexuais, Isso. prostitutas, pessoas com problemas mentais, físicos. Então, não seria também, né, sendo evangélico, todas as religiões juntas, incluírem todas essas pessoas também na política? Todos somos iguais. Então... Só para complementar para você a pergunta anterior que eu respondi sobre o Paraíba. Sim. O Lula chegou em Pelotas e falou que todo mundo no Rio Grande do Sul era viado. E ficou por isso mesmo, a esquerda não comentou, não achou isso ruim. O Ciro, fazendo um discurso... Ciro Gomes. Ciro Gomes. Citou quase metade dos estados, porque apoiavam Bolsonaro, que eram nazistas. Todo mundo ficou quieto. Agora o Bolsonaro elogia, chama de Paraíba. Muito obrigado pelo elogio mais uma vez. Eu sou Paraíba. Né? Você é de que estado? Eu sou do Sul, de Porto Alegre. Pois é, onde o Lula falou que todo mundo é viado lá. Né? Então eles ficam caladinhos, né? Porque eles podem tudo e ninguém pode nada. Eles podem tudo e ninguém pode nada, né? Então, deixa eu responder para você. Pois é, eu sou a favor dessa inclusão também. Jesus foi crucificado porque comeu com os pecadores, porque sentou com os pecadores, e ele foi recriminado pelos fariseus e condenado pelos religiosos por isso. Eu acho que nós temos que fazer que a porta da nossa igreja deve estar aberta para os homossexuais. Eu quero mandar um abraço para a família do Moa, se estiver ouvindo pela internet, Nova Venécia, no Espírito Santo. Moa era um travesti, presidente da Câmara de Nova Venécia, que era meu vice-presidente, eu sou presidente do meu partido no estado, e o travesti Moa era meu vice-presidente. Então não sou homofóbico. Homofobia é a quem quer destruir, quem quer matar um homossexual. Muito pelo contrário, eu respeito a opção dele, porque para mim o homossexualismo é opção. Deus não errou na linha de montagem dele, na linha de fabricação. Deus fez macho e fêmea. Não existe cromossomo homossexual. Isso não é religião. Isso não é que o homossexualismo seria um problema genético? Não é que eu que acho. Isso é ciência, não é religião. Isso é ciência. Não existe cromossomo homossexual. Ninguém nasce homossexual. Uma mulher ela não fica grávida de uma bichinha. Ela não está grávida de um homossexualzinho. Sua esposa não está grávida. O que é? É um menino. O que é? Uma menina. Deus fez macho e fêmea. O resto é invenção. A pessoa tem a sua opção sexual, está respeitado por mim. Porque a regra da boa convivência é o respeito. Eu respeito o homossexual que faz a sua opção sexual. Eu tenho uma instituição de recuperação de drogados. Eu recebo drogados homossexuais, tá certo? Agora, o que eles querem no Brasil é que quem não acha bonito um macho beijar na boca do outro, sabe, quem não acha bonito uma mulher beijar na boca da outra, que vire criminoso. Quando eles querem criminalizar a homofobia, é que eu
Se eu não gostar, se eu não bato palma, se eu não acho bonito, eu virei criminoso. Por que eu virei criminoso? Porque pode entrar aqui um casal hétero, os donos aqui. Então aqui, vem assistir a entrevista e começa a se beijar aqui na frente da gente. Assim, tá dando uma entrevista aqui, dá pra você se beijar lá fora? Eles podem até se ofender, mas eles não vão para a delegacia registrar boletim de ocorrência dizendo que nós somos criminosos. Mas se dois homossexuais se beijar aqui e você disser assim, por favor, eu estou entrevistando, vá se beijar lá fora, é só um boletim de ocorrência para você ir presa. Tá correto isso? Tá certo isso? Não. Então, quer dizer, nós criamos uma casta especial, inimputável. Quer dizer, eles podem tudo, ninguém pode nada. Eles vão para a avenida, levam todos os símbolos da Igreja Católica em posição sensual, no meio da avenida, todo mundo baixa a calça, põe um crucifixo dentro do ânus e isso está tudo certo. Ninguém pode reagir porque ofendeu eles. Você vai preso. Um homossexual na cruz, né? E aí eu faço um discurso no Senado, sou processado pelo grupo GLBT, pelo homossexual, me pedindo 2 milhões de danos morais. A juíza respondeu, a juíza do caso. Você, se a sua intenção era chamar a atenção, chamou. Toda ação tem uma reação. Se você fez a ação, queria uma reação. E eu tenho o direito, como cidadão, de professar a minha fé onde eu quiser e onde eu posso. Eles agora tentaram, junto do Senado da República, e estão tentando ainda, que seja proibido, você é proibido de falar na questão homossexual. Você só será autorizado. Quer dizer, o direito de ir e vir, o direito à liberdade de expressão serve para eles. Agora, o padre, se falar sobre isso na igreja, está preso. Se o pastor falar na igreja, está preso. Vão ter que fazer muita cadeia, mas muita, porque nós não vamos parar de falar. Eu sou o que eu acredito. Homossexualismo é opção. Fez sua opção? Meu respeito. Siga a sua vida. A regra da boa convivência é o respeito. Você está respeitado por mim. Quer frequentar a igreja? Venha. Quer cantar junto comigo? Venha. Certo? Agora, dizer para mim que eu sou criminoso, que eu não acho bonito um macho mordendo a língua do outro na frente das pessoas para tentar afrontar, a mamãe me acorde, é brincadeira. Pô. E o senhor tem filhos, claro. Claro que eu tenho. Né? E, então não teria nenhum problema se um de seus filhos falasse ao pai, né? Se tivesse sido, pai, eu sou homossexual. Eu sou Eles cansaram de lésbica. fazer essa pergunta para Bolsonaro e faz de todo jeito esse tipo de pegadinha. Você sabe por que não vai ser? Porque minhas filhas foram ensinadas a amar a Deus e um Deus que cria macho e fêmea. Agora, se ocorresse uma opção como essa, que não tem nada a ver com genética, eu ia dizer, olha, você sabe o que penso, o que creio. Deus fez macho e fêmea. É a sua opção? É a minha opção, pai. Então, não vou deixar de amar você como minha filha. Você continua minha filha com o meu amor, com o meu cuidado, com o meu carinho, certo? Mas você está afrontando a Deus. Acolheria da mesma maneira. Da mesma maneira. Eu tenho tantos amigos homossexuais. O produtor do meu programa de televisão é homossexual. Eu tenho um programa chamado Visão da Vida, até, no sábado, 18 horas, Rede Brasil de televisão, www.rbtv, você assiste ao vivo o meu programa. Sábado passado foi Neguinho da Beija-Flor comigo e Yasmin, eu tenho um programa absolutamente plural. Eu gravo na terça-feira com Raça Negra e é um programa que discutimos tudo isso de bala perdida, esse tipo de pergunta que você me fez, tá certo? A pedofilia, abuso de criança, aborto, né, esses temas todos, essas bandeiras que eu tenho lutado ao longo da minha vida. Eu tenho 42 anos que tiro drogado da rua. Tem uma instituição chamada Projeto Vem Viver e 18 horas... sábado retrasado o programa foi com o pastor Cláudio Duarte, que é muito querido aqui na América pelos brasileiros, e é um programa que tem uma boa audiência, um cenário muito bonito, às 18 horas, Rede Brasil de Televisão, www.redebrasiltelevisão.com. Exatamente, a informação para todos vocês que querem acompanhar mais do senhor Magno Malta. E vamos falar um pouco dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, né? Recentemente também o presidente mencionou que um de seus filhos seria o embaixador, né, do Brasil nos Estados Unidos. Qual a sua opinião sobre isso? Primeiro eu quero saber uma coisa de você. Tem café aqui? Temos café, temos café também. Pelo amor de Deus, mãe, me dá um pouquinho aí. Aí, para os convidados, não ofereceram, pessoal? Pois é. Então, o senhor tem uma relação estreita com o filho do seu Jair Bolsonaro, do presidente? Com o Eduardo Bolsonaro? Sim. Claro. Veja só, no Brasil é o seguinte, quando você galga uma posição na vida pública,
os seus familiares que lutaram e que ajudaram você a chegar onde você chegou, vira nada. Deixa eu falar sobre a figura do cidadão Eduardo Bolsonaro, esquecendo a questão de ser ele filho de Bolsonaro. Sim. Eduardo Bolsonaro é formado em Direito, é policial federal, fala mais de um idioma, está no seu segundo mandato de deputado federal, recebeu a maior votação do Brasil para deputado federal, é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados e, além disso, pra ele sabe alegria fritar dele do um bom pai. hambúrguer, né? Que nem ele Pois falou é, isso é também. legal. E eu sou cozinheiro. Eu adoro isso e tal. E viveu essa experiência de saber o que é a vida de um imigrante, de vir para cá, né? E fritar hambúrguer. E quando veio, o pai já era deputado federal, quer dizer, no fundo nem precisava ter feito isso. Veio, fritou hambúrguer, deve ter feito outras coisas, deve ter limpado a chapa, né? Porque o chapeiro, né, porque o chapeiro tem que saber limpar a chapa no final, né? E tal. E o Eduardo é competente, é preparado, reúne todas as condições para ser embaixador do Brasil. Mas o fato de ser filho de Bolsonaro, a esquerda vai para as redes sociais. Está gerando uma polêmica, e né? tenta criar uma polêmica onde não existe, porque ele é filho de Jair Bolsonaro. Mas foi essa mesma esquerda, vou falar agora bem devagar, essa mesma esquerda, quem fez de Benedita da Silva, com todo respeito, que fala só português, fez dela embaixadora do Brasil aqui. Alguém da esquerda se lembra disso? Porque ele sofre de amnésia. Alguém que está me ouvindo, vocês estão se lembrando disso? Vocês estão se lembrando que todos os deputados federais do PT que perderam a eleição quando o Lula virou presidente, depois viraram embaixador em algum lugar, em Cuba, em El Salvador, que foram criadas dezenas de embaixadas que só dava prejuízo para o país com dinheiro público, exatamente para empregar esses asseclas? Tem alguém me ouvindo? Se lembra disso ou continua com amnésia? Então, não vejo nada disso. Se eles querem produzir um desgaste, e o presidente Bolsonaro está disposto a enfrentar o desgaste, até porque ele, a essa altura da vida, está absolutamente calejado, porque a mídia que bate em Bolsonaro hoje, batia antes. Sempre bateu, antes do processo eleitoral. Sempre. E não vai parar de bater, né? Então, chegaram à raia dos limites inexplicáveis, porque de ontem para cá, a descoberta de que também o presidente foi hackeado, nós estamos vivendo num país onde se comete crime de segurança nacional. Então, eu acho essa discussão, me desculpe a palavra, uma discussão imbecil sobre a questão da indicação do Eduardo Bolsonaro. Exatamente. Estamos aqui conversando com o ex-senador Magno Malta e nós estávamos conversando nos bastidores, né, a respeito desta maneira que vocês são bem espontâneos. Vocês não têm, como falamos aqui os latinos, o pelo na língua. Porque vocês falam de uma maneira bem aberta e isso gera muita polêmica, muita discussão, atacam ao governo, atacam as pessoas que apoiam o governo, né? Então, é uma maneira aberta de falar sobre tudo, sobre a política. Assim como o presidente utilizou a palavra paraíba, né? E as pessoas tudo estão julgando demais isso, né? Então, qual a sua percepção de tudo isso, né? Que as pessoas atacam por falar qualquer coisa, o politicamente correto, né? É porque o politicamente correto no Brasil sempre foi dono da grande mídia. E quando existia a rede social, eles falavam sozinhos, direcionava, vai ser desse jeito e desse jeito. O que se falava nos telejornais, no Jornal Nacional, dava direção para o povo, né? Era um povo parado na frente das novelas, era um povo, não tinha uma TV para poder competir, eles não tinham competição, a grande mídia. Então, hoje, os jornais no Brasil, os escritos, por exemplo, com a chegada das redes sociais, a tiragem deles caiu, diminuiu. Então, por exemplo, hoje, assim que eu cheguei aqui, eu fiquei feliz, conheci as pessoas e tomei um café ali.
Cheirinho Esse do é café tá esse é o vindo segundo pra que cá vão me agora, dar. cheirinho. Vão me dar. Gostoso, Segundo, gostoso. E assim, o que você posta, a velocidade é absolutamente maior. E eles perderam essa força. E o que eu digo a você é o seguinte: o politicamente correto, se você não fala o politicamente correto, você é um retrógrado, você é atrasado, você é grosso, você é um ignorante, você não avançou com os tempos, você é um atrasado e agora classifica, antes era só de direita, agora você é de extrema direita. Nós somos de extrema direita. Agora eu vou dizer com você o Assusta valor. um pouco, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Assusta, por exemplo, é Lula chamar o povo do Rio Grande do Sul de viado e não ter reação. E aí o outro chama de Paraíba, tem reação. Eu queria um movimento das pessoas, né? Nem precisa fazer mais que Lula tá preso e tal, e deve morrer preso. Porque vai tomar mais pena por cima da cara, vai virar prisão perpétua, né? Porque até agora foi só o triplex, até agora foi só o sítio dele lá, né? Mas vem as delações da Odebrecht, Queiroz Galvão, o Aécio, o caramba, 4 todo, que todos eles devem pagar. Mas olha, eu quero definir para você numa frase. Quem fala o que pensa, não fala o politicamente correto, dorme em paz. Pode ser chamado de polêmico, mas dorme em paz porque não é hipócrita. Aquele que fala o politicamente correto é hipócrita. Ele olha para o espelho e sabe que ele está criando narrativas para poder agradar A ou B, ou para poder manter uma posição ideológica. Então é o seguinte, eu não tenho preocupação com o que as pessoas pensam. Eu sou eu, falo o que eu penso, não me escondo, sei dizer sim, sei dizer não, e não estou aqui para mentir para as pessoas por aquilo que eu penso. Por aquilo que eu penso. Então, o que fala politicamente correto, ele sabe que no fundo o politicamente correto é pura hipocrisia, é mentira. A Bíblia diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Eu até melhoraria para o contexto que nós estamos vivendo hoje. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Passa disso é safadeza. Isso aí, opiniões do senhor Magno Malta, que não tem pelos na língua, fala abertamente aqui sobre o que ele pensa, aqui conosco, aqui da Rádio Gazeta News. Bem, e se tivéssemos o dia todo para conversar, a gente conversava, né? Com certeza. E tantas coisas para conversar, mas e agora, fora do governo, né? O senhor tem feito palestras por todo o país, por todo o Brasil, sim. E também canta. Né? Tenho 42 anos de carreira, 27 CDs gravados. O que veio primeiro, a carreira de cantor ou a carreira política? Não, a minha carreira, meu momento político, eu tenho 26 anos na política, com mandato. Mas cantor são 42 anos, né? De história como músico e são 27 CDs gravados, né? A minha instituição é sustentada com os direitos autorais, com os meus eventos, com os meus shows. E nunca parei, né? Mesmo estando na vida pública, nunca parei. Agora volto intensamente, né? Pretendo no mês de setembro regressar à carreira pública política? Não, pretendo em setembro vir novamente aos Estados Unidos, estou acertando alguma agenda, mas vou vir com minha banda. Na verdade, dessa vez eu só vim para cantar mesmo. Eu canto samba, gospel, tá? Eu acho que eu sou o precursor de tudo isso, né? A banda Tempero do Mundo, já fizemos show pelo mundo inteiro, já fizemos 2 turnês aqui na América com a banda. Então a gente tem um certo nome na música do Brasil e não ficamos assim só no meio gospel. Na verdade, nós somos muito mais inseridos no contexto do meio secular do que no gospel. Eu acabei de dizer a você que sábado passado no meu programa foi com o Neguinho da Beija-Flor e na próxima quarta-feira com Raça Negra e tal. Sim. Então, eu tenho uma história com a música, graças a Deus, eu amo a música e é uma felicidade poder cantar e poder tocar. E tenho feito show pelo Brasil afora, né? E intensificando as minhas palestras falando sobre esse novo Brasil, um novo contexto que nós temos que enfrentar daqui para frente. E graças a Deus estou muito bem. E de acordo com o seu horário, né, o seu schedule, você tem também o senhor tem uma palestra em Boston, né? Nos próximos dias? É isso? Confirmando, se eu não estou errada? Eu vou Orlando quarta-feira. Orlando quarta-feira, isso aí. Então, podem ver o ex-senador Magno Malta, cantor também, né, e pregador evangélico, falando com vocês ao vivo aí em Orlando. E voltar ao cenário político, então.
Eu continuo na política sem mandato, né? Porque eu sou um cidadão brasileiro e tenho lutado muito por essa reforma da Previdência. E a minha luta é tão intensa que eu abri mão da minha própria aposentadoria. Eu tenho 46 anos de contribuição, tenho 26 anos ininterrupto de vida pública. Poderia me aposentar ao final do meu mandato, assim que encerrou o mandato, poderia ter dado a entrada no dia seguinte, estar aposentado com 20 mil reais. Eu abri mão da minha aposentadoria para poder cortar na carne, dar o exemplo, mostrar para esses novos deputados e senadores que é assim que tem que fazer. Estou lutando pela reforma da Previdência, espero que ela se dê rapidamente. Aí eu me aposento com 5 mil reais num teto como todo brasileiro. O senhor acha que todo representante deveria exatamente. ter um salário comum, uma aposentadoria? Exatamente, como todos? abrir mão da aposentadoria especial e se aposentar com o povo brasileiro. Porque somos representantes, fomos eleitos para mudar uma realidade. E na verdade o que o Brasil viu, o mundo nunca viu. De uma multidão ir para a rua, o povo ir para a rua pedir reforma. Todo o país do mundo, você está aqui, você trata com mídias, o seu trabalho é mídia. Onde fala em reforma, o povo vai para a rua enfrentar o governo, fazer quebra-quebra, ver o Macron está enfrentando lá até hoje, nunca parou, os coletes azuis, por causa, não sei se é azul, amarelo, acho que é azul mesmo, porque falou em reforma trabalhista. Quer dizer, nego bota fogo em ônibus e o povo brasileiro foi cantando o hino nacional pedindo a reforma da Previdência. Porque nós temos 14 milhões de desempregados, de irmãos nossos, que estão lá, outros irmãos vieram para cá para poder sobreviver. E que precisam ter um país que lhes dê condição de vida, sabe? Que lhe dê a esperança de voltar para sua pátria, sabe? E ter dignidade, ter trabalho, porque a honra de um homem é o seu trabalho. Um homem sem trabalho é um homem sem honra. São 14 milhões e a reforma da Previdência vai dar credibilidade a esse país, para os investidores, sabe? As grandes nações vir investir no Brasil, sabe? Fazer parceria com o Brasil. Agradeço muito a Deus esse momento nós estamos vivendo dessa relação com a América, com o Trump, o dirigente maior desse país, com o Brasil, com o Jair Bolsonaro, sabe? O que tem conversado de investimento com o Brasil, para nós, isso é absolutamente importante. Creia você, a partir da reforma da Previdência, o Brasil muda o rumo da sua economia. Isso mesmo, opiniões aqui do senhor Magno Malta, e eu gostaria, em nome da Rádio Gazeta News, agradecer a sua presença aqui, hoje, né, falando sobre política, religião, música. Espero ter uma cópia de um de seus LPs. Sim, com certeza, CDs. Vou sim tocar aqui também na rádio durante a programação. Vai ser um prazer. Você pode ter certeza que sua audiência vai aumentar. Joia, joia. Um abraço a todos e obrigada por sua presença hoje. E para informações, tem uma página da internet que podemos acompanhar o seu trabalho? Ou eu tenho tudo. É Magno Malta, tanto no Instagram quanto no meu Facebook e o meu Twitter. Magno Malta vai estar me acompanhando todo dia. Tem alguma coisa por lá. Muito bem. Então está dado o recado. E daqui a pouco a gente volta fechando o programa aqui hoje. Já são 1h43 da tarde. Quero agradecer a você, agradecer a todo mundo. E eu sou Paraíba, eu volto a afirmar. E você sabe que o humor é coisa do Nordeste do Brasil. Os maiores humoristas são de lá, os repentistas são de lá. Né? Hoje eu queria dizer a você o seguinte: na sinuca, tem bola verde, amarela, branca e preta. Quem não fala o politicamente correto, e quem fala o politicamente correto, muitas vezes se esconde com uma linguagem de mutreta. Eu, como Paraíba, rimador que sou e muito feliz, estou satisfeito da vida por ter te dado essa entrevista aqui na Gazeta. E agradecemos sua presença. Então, regressamos com muito mais daqui a pouquinho, pessoal.